gente pode fazer. Doutora Helena Moura, psiquiatra, professora da Faculdade de Medicina da Universidade de Brasília, UNB. Fique à vontade para a sua explanação, 15 minutos. Mais uma vez, obrigado pela sua participação. Bom dia a todos. Eu gostaria de agradecer o convite e parabenizar o senador pela iniciativa de trazer essa discussão tão importante. Então, eu vou trazer o contexto do período de crise mundiais, como o caso da pandemia. Opa, eu acho que está... Tem como... Deixa... Obrigada. Como que isso pode interferir na dinâmica da taxa de suicídio e na prestação, na necessidade de adaptação dos serviços de assistência à saúde mental. Então, não tenho conflitos de interesse com a indústria farmacêutica. Bom, logo que a crise da pandemia se iniciou, vários pesquisadores correram atrás de estudar como é que já se anteciparam em prever os riscos que isso traria para a saúde mental, porque, de fato, em outros momentos históricos de crise, houve um aumento de suicídio, de vários outros desfechos relacionados à saúde mental. Vou trazer alguns dados relacionados à pandemia, mas historicamente nós temos dados também relacionados a crises econômicas, desastres como desastres ambientais, deslizamentos, enchentes. O que inicialmente se pôde perceber em relação ao Covid-19? Então, inicialmente foram surgindo dados, principalmente dos países mais ricos, e eles mostravam que, em relação ao suicídio, não estava tendo aumento, ou até mesmo estava tendo até mesmo uma redução, mas se questionou como é que isso estaria ocorrendo em países de média e baixa renda como o Brasil. Então, o objetivo da minha equipe de pesquisa, nós fomos atrás de coletar e entender melhor esses dados. Eu vou apresentar para vocês isso em seguida. Antes disso, eu queria só mostrar um pouquinho da gente tentar entender o suicídio como algo que está dentro de uma cascata de eventos que se inicia ali desde... Fiz uma versãozinha em português para ajudar, porque não ficou bonito, mas está compreensível. A gente entende que o suicídio, sim, ele se insere aqui. Nós temos como fatores proximais aqui a questão do adoecimento mental, o uso de substâncias, tem alguns fatores mais proximais. Sei que o professor Brunoni vai falar brilhantemente dessa questão da depressão em seguida, mas é importante entender que às vezes são problemas que se iniciam ali na infância e que está inserido dentro nessa área mais ampla aqui em roxo. Ele inclui a parte da falta de coesão social, questões sociais e questões ambientais. Eles se inserem, eles se entrelaçam, não é uma questão de um ou outro, é qual mais importante do que o outro. E em situações de crise como a pandemia, essa interação ela fica ainda mais reforçada, ainda mais evidente, porque a gente, mesmo que tenha bem proximalmente a depressão como fator importante, como o deputado mostrou anteriormente, a questão da depressão como fator de risco importante para o suicídio, mas às vezes tem algum evento de vida, algum fator ambiental, algum fator estressante que precipita esse quadro, e às vezes isso está diretamente ligado a uma questão ambiental e social, por exemplo, acesso a meios letais, facilidade de acesso à arma, outros tipos de veneno ou venenos, a questão da questão ambiental, a questão social, a questão de crise econômica, o isolamento social, que no caso a pandemia trouxe, rápidas mudanças em estruturas e valores sociais. A pandemia também gerou uma série de pessoas que tiveram que se afastar. Isso também ocorre em casos de pessoas que são refugiadas e imigrantes. Tem uma imediata ruptura com tudo que a pessoa entende como laço cultural, como laço social afetivo. Então, é importante a gente olhar, porque eu trago isso porque é importante a gente ter essa ideia de que principalmente em períodos de crise, eu investir em ações sociais é tão importante quanto investir em ações de saúde. Então, esse é um dado importante. Então, como eu estava dizendo, a crise sanitária ilustra bem essa questão, essa dinâmica dessa interação que eu estava mostrando para vocês na figura. Isso traz também desafios para a assistência em saúde mental. Então, a pandemia dificultou o acesso de muitas pessoas ao tratamento, é o que eu vou mostrar em seguida. Em caso, por exemplo, de crises ambientais, de deslizamento, às vezes a própria unidade estruturalmente desaba, então as pessoas que mais vão estar precisando daquele atendimento não vão poder ter acesso porque a estrutura se desfez. Então, realmente, as crises trazem uma complexidade muito maior para essa questão. E a importância da gente discutir as políticas, como nós estamos fazendo agora, e pensar que não apenas políticas de saúde estão envolvidas. Então, esse é o primeiro artigo que eu vou discutir, que nós publicamos no Lancet. A nossa ideia foi avaliar como, de que fato, a pandemia estaria impactando no acesso à saúde mental, e nós já chamamos isso a nova pandemia, a próxima pandemia, já prevendo que, já entendendo o quanto que isso pode impactar, está impactando no momento e mais futuramente também na saúde mental das pessoas.
A gente, mesmo antes da pandemia, já havia uma dificuldade de acesso. Então, um país muito grande, demograficamente, um país continental. Então, temos muitos serviços de excelente qualidade, mas, infelizmente, nem todas as camadas da população conseguem acessar esses serviços. E isso, no momento em que a gente está passando por uma crise em que aumenta a demanda por saúde, cuidados de saúde mental, por questões de luto, de crise financeira, a solidão do isolamento social, a pandemia ela fortaleceu uma série de fatores de riscos para a depressão e para o risco de suicídio. E o que é que nós encontramos? Então, aqui eu gostaria de ressaltar que esses dados são dados públicos, nós coletamos através do DataSUS, então da importância de nós termos uma coleta adequada, sistemática de dados, da disponibilidade desses dados publicamente para que os pesquisadores possam acessar e trabalhar em cima deles. Então, de março a agosto de 2020, houve uma redução de 28% no total de atendimentos ambulatoriais, comparado ao que era esperado. Foi feita uma série histórica de como é que era nos anos anteriores e como é que deveria estar naquele ano e o que de fato aconteceu. Isso, em termos absolutos, foram quase 500 mil pessoas que ficaram sem atendimento de saúde mental. Em contrapartida, houve um aumento de 36% nos atendimentos em emergência, provavelmente por agudização de quadros que ficaram sem assistência contínua, que muitos transtornos mentais precisam de acompanhamento crônico, contínuo, mas também até por questões agudizadas em razão da crise. Então, aqui, para visualizar essa questão, então aqui como é que estava nos anos anteriores. Após a linha vermelha foi a quebra trazida pela pandemia, em março de 2020. A gente esperaria que os números de atendimentos seguissem aquela linha azul ali, mas o que aconteceu foi que ela despencou abruptamente, né, intensamente. E, enquanto isso, as emergências teve um aumento. Então, o que isso mostra? Em casos de crise, há uma necessidade de uma rápida adaptação dos serviços de saúde mental. Na época, se discutiu muito e começou a se implementar o teleatendimento. Eu acredito que, talvez em menos de um mês, hoje parece rápido, na época foi uma eternidade, né? Até a gente conseguir facilitar, ter receituário digital, tudo isso que até então a gente não tinha, houve uma relativa agilidade nessa questão, mas isso não ficou acessível, principalmente para a parcela do SUS. Eu via muitos colegas levando o próprio celular para tentar fazer teleatendimento com alguns pacientes, mas às vezes o paciente também não tinha esses meios de se comunicar. Então, a gente já tem algumas deficiências basais e elas são acentuadas mais fortemente durante um período de crise. A população mais vulnerável acaba sempre sofrendo mais com essas dificuldades. E esse aqui um outro estudo nosso, que nós estamos trabalhando mais especificamente o suicídio e como a pandemia impactou nas taxas de suicídio no Brasil, também usando os dados públicos do DataSUS. E o que é interessante mostrar aqui? Então, o que esse gráfico está mostrando? De um modo geral, se nós formos quando o quadrado está branquinho é porque não houve nenhuma alteração. E quanto mais intenso, mais escuro o tom de vermelho, mais houve mudança mais houve variação, houve aumento da taxa de suicídio. O que isso aqui nos mostra? Se eu for olhar de um modo geral, a quantidade de suicídios de março a dezembro de 2020 não mudou, permaneceu a mesma, em torno de 11.300 pessoas. Porém, houve essa estabilidade se manteve à custa de variações em determinadas camadas demográficas. Então, enquanto no sul permaneceu relativamente estável, já é relativamente alta em relação ao restante do Brasil, mas se manteve estável. É um estado que já está mais preparado a atender essa demanda, enquanto que no norte houve um aumento, onde mais a gente encontra os quadradinhos mais escuros, onde mais houve variação, mais um aumento da taxa de suicídio. É um estado que pode estar mais preparado para atender esse tipo de demanda. Eu chamo, de um modo geral, o que a gente observa? Que houve um aumento do suicídio entre as pessoas não brancas, mulheres e idosos. E essa variação foi ainda mais intensa nas regiões mais vulneráveis, onde há mais disparidade socioeconômica no Brasil. Isso, em termos de demanda, em termos de estruturação de serviço, é extremamente impactante, porque se a gente for pensar, por exemplo, quando aumenta a quantidade de idosos, aqui a gente está trabalhando no suicídio, mas pensando que essa pessoa, o risco de suicídio pudesse ter sido identificado antes nessa pessoa. Até bem pouco tempo atrás, aqui em Brasília, nós tínhamos uma única instituição pública que acolhia idosos em emergência psiquiátrica. Agora nós já temos duas, mas pensar capital, ainda até pouco tempo atrás, se um idoso precisasse de um atendimento psiquiátrico, de um acesso a uma emergência psiquiátrica, ele não conseguiria.
Tá? Então, se de repente eu tenho um aumento exatamente nessa camada da população, aqueles serviços que estão adaptados para atender indivíduos mais jovens podem ter dificuldade de atender essa nova demanda. Então, como eu vi, só compilando então, essa estabilidade da taxa de suicídio, ela é aparente, mas a custa de variações em subpopulações. A crise financeira e sanitária da pandemia foram distribuídas de forma desigual entre a população e, consequentemente, o risco de suicídio também afetou de forma desigual as parcelas da população. Em geral, afetando aquelas pessoas mais vulneráveis. E a mudança do perfil geográfico demanda mudanças no perfil da assistência também, da capacidade de assistência dos serviços de saúde. Então, juntando tudo que eu queria mostrar para vocês, a importância da gente ter uma coleta sistemática de dados. Então, principalmente em situações que exigem uma avaliação rápida, eu preciso ter esses números estejam disponíveis para que a gente possa logo analisá-los. A gente precisa estar preparado a responder mais adequadamente a essas crises, responder rapidamente a essas crises. Estar atento a essas mudanças de perfil. Isso que nós mostramos, isso aconteceu em outros momentos de outras crises. Estudando o efeito de crises anteriores no consumo de álcool, por exemplo, durante a crise econômica de 2008 nos Estados Unidos, aparentemente o consumo de álcool se manteve estável, mas quando se foram olhar as subpopulações, se viram que aquelas que foram mais afetadas pela crise econômica tiveram um incremento de mortalidade por uso de álcool. Então, isso costuma acontecer em momentos de crise, afeta diferentes populações, então pode haver essa dança das cadeiras, digamos assim, em termos de risco demográfico para o suicídio. A gente tem que estar atento para isso. Isso exige adaptação dos serviços de saúde e estar sempre atento a qual é a parcela da população que vai estar mais vulnerável para essa crise. E era isso que eu queria falar. Muito obrigada.